ponto de vista biológico desse envelhecimento, para que a gente esteja inserido então na sociedade, né? O que a gente pode, a gente no momento da sociedade a gente vê algumas limitações, né? E como a gente pode chegar a essa idade com mais saudável, que nós possamos aproveitar esse momento mais plenamente, vou colocar. Do ponto de vista biológico, hoje a professora Zoraida até já citou, nós temos que distinguir dois fatores preponderantes. Primeiro, que existe a senilidade e a senescência. De forma muito simples, a senescência é o fisiológico, os cabelos brancos, são as rugas, são algo inexorável do envelhecimento. Ao passo que a senilidade é algo fisiopatológico. Já são as doenças crônicas, degenerativas e etc. Então, diante desse pequeno e breve comentário da definição, hoje a gente tem dentro da medicina o desenrolar muito importante de conceitos e também de terapêuticas baseado na senoterapia. Então, é a terapia do envelhecimento. Hoje já se tem, através de estudos, que você pode retardar ou até mesmo impedir o envelhecimento celular. Então, existe um trabalho clássico que foi publicado em agosto do ano passado mostrando exatamente isso que eu estou acabando de dizer. Só que isso não é tudo na vida. As pessoas querem o elixir da juventude. Só que não é um fator isolado. Isso é uma construção ao longo de uma trajetória de vida, né? Primeiro, a aceitabilidade, como a gente sabe, nós crescemos, temos a adolescência, temos a meia-idade, envelhecemos. Agora, nós estamos preparados para isso? Às vezes não, né? Essa autoimagem de uma construção, as pessoas estão procurando só a maquiagem externa e esquece também de interna. E estão procurando, muitas das vezes, algo muito mais fáceis, que são as cirurgias, algumas medicações, as terapêuticas, tudo maravilhoso. Mas nós não somos só matéria. Nós somos uns seres quintessenciais, nós estamos muito mais no invisível do que na matéria. Então isso também deve ser colocado, que a gente, enquanto seres humanos, a gente tem outras abordagens. Nós estamos falando aqui do envelhecimento, só que não é só envelhecimento físico, existe também o envelhecimento metabólico, existe o envelhecimento da parte psicoemocional. Se a pessoa não está preparada para encarar aquele momento da senilidade ou da senescência. Nós temos mecanismos de dar uma desacelerada nesse envelhecimento biológico, mas, né, como nós estamos discutindo aqui, então quer dizer que o psicológico tem um fator que pode chegar ali e interromper o biológico. Quanto mais alinhado nós estamos, procurando um eixo do equilíbrio, da homeostase da nossa saúde, mais bem nós estamos. Então, se uma pessoa ela está no período da senescência, ela aceita aquilo, ela cuida da sua saúde, ela tem um propósito, ela está englobada, ela está inserida socialmente, essa pessoa está bem do ponto de vista psicoemocional. Ela pode até ter alguns traumas, mas ao longo da vida a gente vai tendo um amadurecimento, vai tratando dos traumas transgeracionais para que aquilo acabe em nós e não passemos adiante. Agora, falar que há um impacto realmente quando há uma dissociação, indiscutivelmente nós não estamos bem. Então, podemos estar bem fisicamente, mas não bem emocionalmente. E isso em qualquer esfera da nossa idade cronológica. Agora, também podemos não estar bem espiritualmente, que isso também é uma visão holística enquanto seres quintessenciais que somos. Se nós estamos bem também na parte espiritual e energética, não performamos bem na matéria e também na parte psicoemocional. Então tudo isso tem que ser valorado aos nossos olhos da medicina integrativa, da medicina do estilo de vida, da medicina da longevidade, dessas nomenclaturas que são batizadas hoje em dia, para que a gente tenha uma vida em plenitude independentemente do momento. Em especial, nós estamos falando aqui do momento da idade madura. Hoje, com a tecnologia, né, com essa era das redes sociais e das interações sociais através aí das mídias, a gente vê muitas influências positivas, mas também negativas, né, quanto à saúde, à alimentação. Tudo isso afeta o psicológico, a pressão social afeta
também, né? Essa questão de você estar sempre bem, de você não pode envelhecer, de não pode ter ruga, né? Tem toda essa pressão aí também que a gente sabe que influencia bastante nesse processo. E aí, com essa era tecnológica, tanto a gente sabe que pessoas que estão no período da terceira idade hoje envelheceram de uma maneira diferente das pessoas que estão nascendo agora, das pessoas como nós que somos mais jovens, vão ter um processo diferente de envelhecimento, né? E aí a gente queria que vocês falassem um pouco pra gente como que essa era tecnológica de tanta influência, de tanta informação, né? Um bombardeio de informação todo o tempo, como que isso influencia nesse processo? Eu vou falar os lados positivos inicialmente. Eu acho que hoje a gente, com essa tecnologia bem pujante, nós temos, por exemplo, muitos artifícios de fazermos o controle, por exemplo, de pessoas que têm problemas de saúde mais graves ou precisam de uma atenção especial. Por exemplo, a gente fala dos wearables, onde você pode usar um relógio que pode marcar a sua oxigenação, sua saturação, a sua frequência cardíaca. Você também pode ter o seu batimento, que isso pode levar para a distância, para uma central, para ver se você está com arritmia ou não. Diabético, a sua temperatura corporal, né? O diabético, você tem pequenos dispositivos, você coloca PETs, que é como se fosse uma agulhinha, que você tem isso em real time. Você tem hoje os aparelhos de audição, que você acaba introduzindo a pessoa do ponto de vista social, a questão da perda auditiva, a questão de próteses, mobilidades. Então tudo isso é tecnologia. Próteses mais leves, próteses mais flexíveis, próteses com menos rejeições. Eu acho que isso é o encanto da coisa. Do ponto de vista até a distância, com pessoas que são avós, pessoas ou pais que estão à distância, você pode interagir, por exemplo, com FaceTime, você acaba incluindo a pessoa numa festividade da família. Então, isso também é high-tech, isso é importante. Hoje nós temos aquele aparelho da Meta, que é o óculos, onde você pode fazer games, a gamificação, onde você também pode jogar à distância pela internet com pessoas da família, pessoas amigos e tudo mais. Ou seja, esse é um ponto de vista muito interessante que a tecnologia nos aproxima de uma vida, entre aspas, normal, dessa pessoa que às vezes não teria esses recursos em outros tempos e poderia estar restrita a uma cama, por exemplo, ou a um centro de cuidados, mas porém sem atividades, sem desenvolvimento de novas conexões neuronais, que a gente sabe que isso é importante, essa construção e essa solidificação da parte neuronal e motora. Eu penso assim nessa parte de exclusão e isolamento, quando eu até vejo a minha mãe como referência, né, de utilizar aplicativo de banco, utilizar aplicativo para marcar consulta em plano de saúde. Muito show. Gente, assim, né, é um momento em que ela fala, não, eu tenho que ter um lugar para eu ligar, eu preciso ir aí para marcar, né? Então ela é uma exclusão, porque ela fala, aí vocês me deixam dependente dos meus filhos. Mas aí você vê a tecnologia é um mal necessário, né? Porque por outro lado, dá o acesso a alguns, né? Mas ela sempre relata para mim, me deixa dependente dos meus filhos e dos meus netos para me colocar, né? Me inserir. A gente tá falando de tecnologia, mas vamos para uma coisa mais, uma coisa que vocês olhem assim e falem, isso aqui é uma boa coisa para a gente buscar a longevidade. Se tivesse pode ser tecnologia, pode ser uma longevidade saudável. Quais seriam os caminhos aí para a gente? Quais seriam os caminhos aí de ouro para a gente chegar numa longevidade cada vez mais saudável? O mundo moderno hoje tem aprendido muito com as conhecidas Blue Zones, que são as 5 zonas do mundo, onde a idade média dessa população é 100 anos. Então são onde vivem os maiores números de centenários no mundo, que são Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica, Sardenha, na Sicília,
Okinawa no Japão e Icária também na Grécia. De forma que, o que eles têm em comum? Chama o poder dos 9. Então, que é o Blue Zones Power 9, que eles chamam. De forma que eles não se conhecem, não se interagem, mas eles têm algo em comum. Então, eles têm esse senso de pertencimento, eles têm a questão da alimentação saudável, tomam um cálice de vinho, né? Não que isso também é questionável, mas então são 9 tópicos que eu acho que isso é importante dentro do contexto que a gente vive. Eles têm outra coisa muito interessante, principalmente os japoneses, eles juntam no final da tarde e buscam aconselhamentos. Então isso é quase que a gente não vê isso na nossa cultura ocidental. Então isso é que é a questão do senso de pertencimento. Nós ajudamos as pessoas mais jovens e eles escutam as pessoas mais idosas. Então existe um provérbio árabe que diz o seguinte: se você não tem um idoso ao seu lado, compre um. Compre, porque lá é toda a questão da barganha. É um provérbio. Por quê? Porque você precisa de uma pessoa mais experiente para fazer os seus balizamentos. Então eu acho que esse poder dos 9 e o que essas zonas, as Blue Zones nos ensina, seria um grande recado para que a gente pudesse adotar. É um deles, dentro das suas possibilidades, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social. Eu acho que aqui ficaria essas dicas. Então, a gente tem, vamos colocar, a gente tinha uma outra geração que não tinha essas referências, né? Que a senhora acabou de falar, de escutar o mais idoso, de estar inserido dos valores, né? Então, vai ter que ter uma mudança aí social, né? Porque esses jovens cada vez vão estar mais velhos. A gente espera que chegue, a idade média suba. É que a pirâmide ela está sendo mudada, A base está sendo estreita e o ápice está sendo alargado, ou seja, estamos vivendo mais. Agora, a questão é, estamos vivendo com qualidade? Porque a gente falar em expectativa de vida é uma coisa. Quando a gente fala em expectativa de saúde, é totalmente diferente. São diametralmente opostos. De forma que, quando a gente fala, por exemplo, levantando essa bandeira do Novembro Azul, onde tem um homem com a expectativa de vida em torno de 72, 73 anos no nosso país, e a mulher quase 80, em torno de 7 a 8 anos mais ela vive no nosso país do que os homens. Mas quando a gente fala em expectativa de saúde, o homem tem 11 anos a menos do que. Então, em torno da década de 60, ele já vai perdendo a sua qualidade de saúde, a sua qualidade de vida. Para chegar na média de 70 anos, ele ser ceifado a sua vida. Então, nessa década de 60, ele começa a fazer visitas médicas regulares, comprar mais remédios, ficar mutilado, é curativo, é internações, é depressão, é problema na esfera psicoemocional, ele já não socializa, ele fica dentro de casa, ele usa fraldas, ele tem outros contextos, ele está assado, ele tem outros contextos que faz ele haver uma reclusão, e isso não é comentado, e isso que não é instruído. Nós estamos apenas valorando uma data ou um valor e trabalhando em cima dele, mas aquela coisa, aonde está o plantio e aonde está a colheita? Para eu ter na década de 60, ter uma vida da maneira que eu estou levando, eu plantei antes. Então, se eu estou na década de 60, eu plantei na minha década de 30, 40, 50. E estou colhendo em 60 para sucumbir nos 70. Então, quando a gente fala essa panorâmica, isso choca as pessoas. Então, quando nós estamos falando num podcast desse, que eu espero que reverbere e ecoe do ponto de vista positivista desses conceitos, eu acho que a gente tem que levantar isso para a gente se alertar. Então, não é porque eu tenho 30, 20, 19 anos que quando eu chegar lá na frente eu vou... Não. Eu tenho que começar a plantar agora. O melhor momento para se plantar uma árvore foi ontem. Mas qual que é o segundo momento? É hoje. Então, para a saúde é a mesma coisa. Então, se eu tenho que pensar em colher, tenho que pensar numa longevidade e pensar numa longevidade saudável, eu tenho que plantar hoje. Uma dica de ouro aí para deixar para nós sobre o envelhecimento? Não, eu acho que da dica de ouro são os exemplos das pessoas mais velhas, mais experientes, que a gente nunca pode deixar
de escutá-los, podemos às vezes não concordá-lo, mas a experiência da vida e a maneira como essas pessoas já trilharam o caminho, elas têm algo muito especial para nos transmitir. E aí eu gosto muito de uma citação que diz o seguinte: conheça-te, domina-te, transforma-te. A partir do momento que a gente começa a nos conhecer, não só olhando no espelho, mas sabendo a nossa essência, isso vocês estão aprendendo cada vez mais dentro da academia, né? A gente pode fazer grandes transformações. Essas transformações começam conosco mesmo. Não adianta a gente querer fazer grandes mudanças altruístas na comunidade, sendo que a gente ainda tem grandes coisas e arestas para serem aparadas. A partir do momento que nós estamos pleno, a gente começa também a ajudar. Então, esse conheça-te, domina-te, principalmente as nossas paixões, vencer as nossas paixões interiores, né? É o nosso egoísmo, a nossa maledicência, o nosso pensamento negativista, dizer, eu falo que é a nossa vitamina N, dizer não para as muitas coisas, né? Para depois a gente se transformar. Então transformar o chumbo da ignorância que nós temos no ouro da sabedoria. Eu acho que isso seria talvez a minha mensagem final aqui, para que fique registrado nesse momento que nós estamos juntos.